E aí, família, tudo bem? Meu nome é Samuel Martins, especialista em colorimetria, e hoje vou mostrar para vocês uma técnica super especial para um cabelo que é colorido de preto e também tem coloração marçal no comprimento. Iniciei fazendo minha mistura 1:2,5. O pó que eu estou utilizando é da Alon Professional e OX de 30 volumes. A divisão é uma divisão bem simples, tá certo? Inicio em V, tá certo? Essa é a técnica de pirâmide invertida. Eu separo 3 fitas largas e faço a descoloração. A parte de cima da pirâmide, né, uma pirâmide invertida, eu faço um zigue-zague não tão profundo e pego toda a parte superior desse zigue-zague fazendo várias fitas. A minha base dessa técnica é a pirâmide invertida e fitas largas. Eu sempre tiro contraste e eriço, tá certo? Também as mechas. Grau de eriçado, nível 2, para que eu consiga ter uma profundidade maior em raiz e uma explosão de contraste maior no comprimento. Literalmente foram colocados, creio eu, que acho que 12 papéis na parte de trás. E a parte superior eu faço uma costura sutil mais eriçado, certo? Essas duas últimas mechas faço costura sutil e eriçado, que é para ter aquela profundidade maior. Eu faço estilo uma baby lace, que é aquelas mechas menores. E é isso, gente. Aí eu tava dando uma olhadinha na mecha de trás, pra ver como é que tava agindo. E essa primeira mecha da parte frontal, que é a costeleta que o pessoal geralmente chama, eu faço ela toda eriçada, bem fininha, tá certo? Só limpo os baby hair e na parte também acima da sobrancelha eu vou fazendo tudo, vou contornando o rosto na parte frontal, né? E pessoal, esse cabelo é um cabelo, como eu falei para vocês, que a gente tem que ficar sempre bem atento. Então é sempre bom a gente prestar atenção no que a gente tá fazendo. Nesse caso, eu preferi fazer simultâneo os dois lados para ter uma abertura mais equivalente. Depois disso, gente, eu pego na vertical as mechas e vou fazendo novamente, trazendo a mecha sempre para a frente, para ter justamente aquele desenho de V na hora do caimento das mechas. E eu vou seguindo, esse cabelo está dividido ao meio, tá certa a repartição. E nessa parte superior é algo muito curioso, nessas últimas mechas, eu aumento, eu não faço somente 3 colunas largas, eu faço 4 colunas, que é para justamente ter um design mais bonito. E as últimas mechas são essas que eu eriço ainda mais. E outra, gente, preste muita atenção. Do mesmo jeito que você eriçou de um lado, erice do outro. Por isso que eu gosto muito de fazer essa mecha simultânea, porque a gente já começa a observar como é que vai ficar equivalente. E todas as mechas eu deixo também contraste, tá certo? Nem que seja pouco, mas eu deixo contraste. E aí eu terminei de montar a última mecha da lateral. E esse pó é ótimo, gente. Daí eu já estava na segunda cumbuca e um pouco rende muito. A primeira mecha da franja, pego ela totalmente inteira. Foi utilizada apenas 3 papéis para essa franja. E na segunda também eu faço baby lice, segunda e a terceira. E aí eu já estava reaplicando, gente. A raiz dela abriu super bem, né? Porém, comprimento, aquele massala, aquele resquício de preto. Algumas mechas estavam demorando a abrir. Porém, a gente precisaria no máximo de um 8, 7 por aqui, né? Para trazer um resultado que eu queria proporcionar à minha cliente, que a gente também tinha acordado. Gente, esses tipos de cabelos nunca, em hipótese alguma, prometa muito, tá certo? Não, aliás, não prometa nada. É melhor você não prometer nada, entregar algo, do que prometer e não conseguir entregar. E olha, gente, vamos agora colocar em prática a colorometria. Comprimento, ainda consegui desbotar na altura de um laranja, porém algumas partes ainda estão com resquício de vermelho. Raiz na altura de um 8, algumas partes, e 7 também. Então a gente tem uma mistura aqui de fundos de clareamento que precisaríamos fazer uma autocorreção. Primeiramente, eu estou fazendo a cobertura também dos fios brancos e a cobertura e transição da raiz com 4.0 com mix 0.43 de vela. OX de 5 volumes, porque nós queremos fazer uma passagem de cor, o famoso espumado de raiz. Vem aplicando, depositando bastante, gente, até porque também é para cobrir alguns fios brancos que ela tem. Samuel, por que você está fazendo isso? Precisaria de fato fazer? Nesse caso não, porque as mechas ficaram perfeitas. Porém, a raiz abriu mais do que o comprimento, então a gente precisa
deixar essa raiz um pouco mais escura. Nesse caso, eu estou fazendo essa transição de cor, tá certo? E é ótimo, gente. Qual foi a mistura que eu utilizei? Eu utilizei 20 gramas de massa e coloquei a cada 10 gramas, colocava 2 gramas de mix 43. Então, foram utilizados no total de 2 gramas no mix 0,43, tá certo? Apliquei todo o cabelo, esperei agir durante alguns minutinhos, ali, eu acho que uns 3 minutinhos, e vim passando novamente o pincel, algumas partes que eu vi que não pegou, e alinhando com o pente, tá certo? E essa minha misturinha, tá certo? O X eu utilizei, foi 1 para 1, se eu não me engano. E aqui na hora de tonalizar eu usei a 7,85 mais a 5,7. Se a gente misturar essas duas bases, 5 e 7, temos ali 12, dividido por 2, que foram utilizadas duas colorações, temos na altura de 6, que é o que eu precisava. O 35, ele da London, ele é bem quente, o 735, então vai dar uma pegada bem perfeita a essa fibra. Logo em seguida, lavei e tratei com o nosso tratamento perfeito pelo Moon Beauty. Usei o uso obrigatório para fazer essa escova. Vim secando. Depois de secar, gente, o cabelo, mesmo sendo um cabelo que era descolorido, gente, tava seco tranquilamente. Assim, a gente conseguia, não tava embuchado e agarrando. Tava perfeito. Só na escova já a gente vê que tem um resultado bonito. Eu fiz uma franja e ela já tava gostando do que tava vendo. Gente, olha o Babyliss. É por isso que eu sou apaixonado por cabelos que são iluminados, porque na minha perspectiva veio um cabelo mais sóbrio, mais chique, mais sutil. E olha esse design, gente, que mexe. Vocês acreditam que saímos daquele resultado, porque aquele cabelo super preto para esse cabelo iluminado? Gente, olha essa raiz, a gente não vê de onde nasce os fios escuros, tá vendo? E olha o design em V. A gente consegue observar que no contorno frontal e tanto no contorno lateral a gente tem uma explosão maior de cor, porém o centro a gente tem aquela raiz mais sóbria, mais eriçada, combinou muito com ela. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e deixa o like para estar ajudando o nosso canal. Fui, pessoal!